Olá, olá, boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez, né, para a gente dar aquela aula, aquela estudada na matemática. Hoje a gente vai finalizar o primeiro módulo da Matemática 1 e a gente vai resolver uma série de exercícios, né? A gente vai lembrar de algumas unidades de medidas, nós vamos lembrar da questão da notação científica, que, como eu já falei para vocês, é um assunto que cai bastante, né? É um assunto que é bastante recorrente, são questões que são bem fáceis da gente resolver. Tem algumas que vocês vão ver hoje, de uma questão que eu coloquei, que não é necessário nem fazer conta. Bom, tem gente que fez, não tem problema nenhum, né? Mas leva mais tempo. Então, quando a gente tem um domínio da matemática, quando a gente conhece algumas unidades de medidas, a gente já começa a sair na frente dos nossos concorrentes, né? Mas antes de tudo, vamos agradecer a Deus por mais um dia de aula, né? Vamos entregar na mão do Senhor o nosso trabalho. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de falar de Ti, Senhor. Te apresento a vida de cada aluno que está neste momento nesta aula e aqueles que ainda irão chegar. Que eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pelos livramentos que nos destes. E que nós possamos ter a capacidade de entendimento daquilo que iremos estudar hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, feita a nossa oração, entregando a nossa tarde na mão do Senhor, nós vamos começar agora lembrando as unidades de medida, né, que é o que a gente vai estudar bastante. Olha só. A unidade de medida nada mais é aquela letrinha que fica depois do número, né? Um exemplo aqui da velocidade. Vou colocar aqui para vocês que a velocidade, por exemplo, 2 metros por segundo. Então, nós temos aqui o número e nós vamos ter a unidade de medida aqui. Então, a unidade de medida nada mais é do que essa letra que fica após o número. Isso aí na maneira mais simples da gente ter o nosso entendimento. Mas olha só, o que a gente vai fazer é apenas a transformação. Na parte da matemática, o que interessa para a gente é a transformação. Por exemplo, eu tenho 1 quilômetro e quero transformar esse 1 quilômetro para metro. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, olha, eu tenho 1 quilômetro, então eu vou multiplicar por 1000. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, olha, 1 vezes 1000 vai dar 1000 metros. Tá aí. Bom, aquilo que eu ensinei para vocês logo nas primeiras aulas. Se eu vou multiplicando, eu posso retornar dividindo, né? Então, vocês vão observar que como eu fui multiplicando, agora eu posso retornar dividindo. Então, vai ser 1000 dividido por 1000. Então, para transformar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. E para transformar de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Olha só, agora nós vamos ver de metro para centímetro. Se eu tenho 1 metro e quero transformar para centímetro, aí eu tenho que lembrar o seguinte, que 1 metro vai ter 100 centímetros. Então, para transformar de metro para centímetro é simples. É só multiplicar agora por 100, que vai dar 100 centímetros. Ou seja, 1 metro tem 100 centímetros. E se eu for fazer agora o inverso, transformar de centímetro para metro? Aí eu venho dividindo de novo, olha, por 100. Tranquilo? Tá tudo tranquilo até agora aí? Não é uma parte difícil, né? A gente só tem que estar atento para isso. Mas por que eu estou fazendo essa parte tão simples aqui para vocês? Porque as questões do Enem, como eu falei, a gente vai ver questões atuais que eles buscam saber como é que está o teu conhecimento sobre essas unidades de medidas, como é que está o teu conhecimento sobre a notação científica, que a gente vai ver agora também, daqui a pouquinho. Agora, olha só, 1 hora. Se eu for transformar 1 hora para minuto, eu sei que eu vou ter 60 minutos. Porque, olha só, simplesmente de 1 hora para 60 eu vou multiplicar por 60. Então, fica 1 vezes 60, 60 minutos. Tá? E se eu for fazer o inverso?
Aí eu venho dividindo de novo, ó. Dividindo por 60. 60 dividido por 60 igual a 1 hora. Agora, só um pequeno lembrete, pessoal. Se eu quiser transformar 1 hora, para segundo, vai ser exatamente 3.600 segundos, tá? 1 hora, só para que vocês tenham isso em mente, corresponde a 3.600 segundos. Beleza? Professor, e minuto? Se eu tenho 1 minuto e eu quiser transformar para segundo, 1 minuto tem 60 segundos. Pronto. Então, eu vou multiplicando de novo por 60 e para voltar, eu venho dividindo por 60. Tranquilo? Aí, olha só, pessoal, presta bem atenção. Por que 1 hora dá 3.600 segundos? Porque é 60 minutos vezes 60. 1 hora é 60 vezes 60, que vai dar 3.600. Tá bom? A gente não vai perder muito tempo. Basta vocês fazerem uma questão de regra de 3. 1 metro cúbico, o que é mais utilizado na questão do metro cúbico é em questão de volume ou de litro, né? Por exemplo, numa caixa d'água. Então, 1 metro cúbico, ele corresponde a 1.000 litros. E 1.000 litros, se eu quiser escrever isso aqui em potência de base 10, olha, já para dar uma deixa aqui para nossa notação científica, é a mesma coisa que 10 elevado à terceira litros. Pronto, olha. Fiz só transformar. Como é que eu transformo? A minha potência é 10, a minha base vai ser 10, e o meu expoente é o 3. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros, ó. Então, 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1.000. Tranquilo? Então, como vocês podem ver, essa parte aqui de transformação, claro, ainda tem outras que a gente vai começar a ver no decorrer das nossas aulas, tá? A gente vai utilizando. Já naquela segunda parte da notação científica, que a gente vai ver também, porque isso aqui costuma cair muito na prova do Enem, a gente faz da seguinte situação. A notação científica, ela tem uma forma que é assim, ó, n vezes 10 elevado a um expoente, tá bom? Aonde esse meu n aqui, pessoal, aqui esse carinha bem aqui, ó, ele tem que estar no intervalo de 1 a 10. Só que esse n, ele não pode ser menor que 1. Esse n vai ter que ser maior ou igual a 1. Ele não pode ser menor que 1, beleza? E já para esse outro lado aqui, ele vai ficar nesse intervalo agora aqui. E esse n, ele tem que ser menor que 10. Então, o exemplo básico disso é quando eu escrevo aqui, ó, na notação científica, 2 vezes 10 elevado a 4. Tu vais observar aqui que o meu 2 aqui, ó, que está fazendo o papel aqui, está substituindo o n, ele está dentro desse intervalo. Ele é maior que 1 e menor que 10. Um outro exemplo é quando eu faço 3 vezes 10 elevado a menos 4. Tu vai ver de novo, ó, que o meu 3, que está fazendo o papel de n, ele é maior que 1 e menor que 10. E aqui o meu expoente é negativo. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que o expoente pode ser positivo ou negativo. Quando o meu expoente for positivo, significa dizer que eu estou com um número inteiro. Tranquilo? Que significa dizer que o meu número é um número inteiro, tipo 20, 30, 2.000, 4.000. Quando o meu expoente é negativo, significa dizer que eu estou trabalhando com os números decimais, tá? 0,045, 0,4 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, o expoente, o sinal do expoente vai me dizer se eu estou trabalhando com um número inteiro ou com um número decimal. Tranquilo? Agora, se eu colocar apenas aqui, ó, 10 à terceira,
tu vais observar que muita gente, professor, isso aqui não é na notação científica. Bom, aqui na frente fica subentendido que tem um 1. Então fica 1 vezes 10 elevado à terceira. Aí agora sim eu coloquei na notação científica. Porque a notação científica, ela tem que estar aqui, ó. Tem que ter o n, que vai multiplicar uma base 10 e é elevado a um expoente qualquer. Lembrando que o meu n tem que estar nesse intervalo. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor que 10. Caso aconteça da gente ter o n maior que 10 ou menor que 10, a gente vai ter que simplesmente fazer com que ele fique nesse intervalo, tá bom? Aí a gente vai andar com a vírgula ou para a direita ou para a esquerda, dependendo da situação. Tranquilo? Um outro assunto que cai muito no Enem é sobre questão do mapa, né? A escala que ele te dá a respeito de um desenho. Ele faz um desenho, digamos que ele faz um desenho do Cristo Redentor. Então ele faz um desenho do Cristo Redentor e te dá uma escala. E ele quer saber, em relação a essa escala que ele vai te dar, qual seria a altura real, né? A altura real do Cristo Redentor. Tranquilo? E a nossa primeira questão, ela fala exatamente sobre escalas, tá bom? Essa primeira questão, que é lá uma prova que foi do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele fala para a gente a seguinte situação. Considere um mapa cuja escala, olha, está me dando aqui, ó, cuja escala é 1 para 20 mil. Com uma régua colocada nesse mapa, obteve-se a medida. Com uma régua colocada nesse mapa, obteve-se a medida de 10 centímetros entre a cidade A e B. Portanto, o deslocamento em linha reta, em quilômetros, olha só, tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês, ele fez o desenho, mas ele está querendo saber em quilômetros, que é a distância real entre as cidades A e B. Entre as cidades A e B, beleza. Então, ele te dá uma escala aqui, ele faz um desenho para ti. Ele faz um desenho para ti aqui na situação, né? Faz um desenhinho. E nesse desenho, ele quer o mapa dele. Ele faz que tem a cidade A e a cidade B. Tá? Entre a cidade A e a cidade B, está aqui a distância entre elas, olha, é uma linha reta. Ele fala que a distância entre essas duas cidades no desenho é de 10 centímetros. É a distância entre eles. E ele quer saber essa distância no tamanho real. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, eu tenho que entender que na escala, que a escala, eu trabalho da seguinte situação, é o tamanho do desenho, né, dividido pelo tamanho real do desenho. É o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Tá. E eu vou observar o seguinte, que essa mini escala, como ele já deu aqui na questão, está de 1 para 20 mil. Ou seja, olha, é 1 para 20 mil. Pronto. 1 para 20 mil. Vamos ajeitar aqui. Pronto. 1 para 20 mil. E ele quer saber essa distância. Então, vamos lá começar a brincadeira. Então, eu tenho o meu desenho. Vamos fazer uma regra de 3 simples. Eu tenho o meu desenho e tenho o tamanho real que ele quer saber dessa estrada. O meu desenho diz o seguinte, que 1 centímetro está para 20 mil, tá? No tamanho real. E 10 centímetros, ele quer saber quanto é que vai valer. Beleza, aí aqui, ó,
faz a multiplicação em forma de x, né? Faz a multiplicação em forma de x, como a gente já é acostumado a fazer. E vai ficar assim, ó, x vezes 1, x igual a 10 vezes 20.000. Agora, essa multiplicação é bem simples, né? Porque é só acrescentar o zero, ó, 10 vezes 20.000, só faz acrescentar o zero, vai dar 200.000. Então, deu 200.000 centímetros. Bom, só que ele não está querendo, pessoal, em centímetros. Apesar da gente achar aqui, ele não está querendo para centímetros. Ele quer que a gente ache em quilômetros, como está marcado para vocês aí. Então, a gente vai fazer aqui, olha, eu vou fazer duas transformações. Poderíamos fazer em uma? Sim. Poderíamos fazer logo direto de centímetros para quilômetro. Só que a gente vai fazer de centímetro para metro e depois de metro para centímetro, que é para a gente treinar essa transformação. Tranquilo? Então, olha só. Se ele tem 200 centímetros, eu falei para vocês que quando eu vou transformar de metro, tá bem aqui, quando eu vou transformar de metro para centímetro, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Só um momentinho que deu um probleminha aqui. Pedi aqui para o rapaz dar uma ajeitada aqui para mim. Só um minuto, por favor. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu sei, olha só, que de metro para centímetro, como eu coloquei a regra para vocês bem aqui, ó. De metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, tu vai ver aqui, ó, vou multiplicar por 100. E a volta, quando é o oposto, né? Quando é o oposto, eu divido por 100. Então, olha só. Se eu tenho 200.000, eu vou dividir por 100 para transformar para metro. Tranquilo? Então, olha como é que eu vou fazer essa divisão. Vou fazer logo direto aqui. Olha, o meu x vai ser igual a 200.000. Vou logo facilitando aqui. Dividido por 100. Aí eu posso dar aquela famosa pachacada. Ó. Pachaco, 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 pachaco. Sobrou quem? 2.000 sobre 1. Que 2.000 sobre 1 é exatamente 2.000. Então, tu observas que agora eu já transformei para metro. Tranquilo? Ah, mas não é para metro que eu quero. Mas como eu falei para vocês, a gente vai treinar essas transformações. Então, agora eu vou transformar de metro para quilômetro, ou vice-versa. Então, eu sei que eu posso transformar assim, de quilômetro para metro. De quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000, e quando eu vou fazer o inverso de transformar de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Então, agora, para a gente encerrar a nossa conta, olha só como fica bacana. Vou botar em azul de novo. X vai ser igual a 2.000. Vou dividir, não é transformando de metro, não vou transformar de metro para quilômetro, então fica 2.000, vou dividir por quanto? Por 1.000. Aí, ó. Agora a famosa pachacada, ó. Pachaco, 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 sobrou 2 sobre 1, onde o meu x vai ser igual a quanto? A 2 quilômetros. Bom, aí a alternativa C. Bom, como eu falei para vocês, né? Eu fiz as transformações, duas transformações para a gente fazer o nosso treinamento, mas se vocês quisessem fazer direto, logo de quilômetro para centímetro, vocês iam ter que fazer assim, ó. De quilômetro para centímetro,
Faço como? Faço assim, ó, de quilômetro para centímetro, multiplica por 100.000. E de centímetro para quilômetro, divide por 100.000. Beleza? Que aí vocês iam fazer aqui, ó. Já ia pegar bem daqui, só para a gente poder, vocês verem como é que ia ficar, ó. 200.000 dividido por 100.000. Ó, corta esses três aqui pateacado, olha. Pateaco, pateaco, sobrou 2 sobre 1. Era bem mais rápido, não é isso? Que ficaria 2 quilômetros também. Mas como eu falei para vocês, a gente tem que treinar. Então vocês vão ter que aprender essa questão de transformação de unidade, tá bom? Não é difícil, pessoal, mas precisa de treino. Como eu falei para vocês, eu resolvi primeiro transformando de centímetro para metro e de metro para centímetro para a gente poder dar uma treinada. Mas eu poderia fazer direto de quilômetro para centímetro, tá? Porque, como eu falei, de quilômetro para centímetro eu tenho que multiplicar por 100.000, tranquilo? Vamos dar continuidade aqui na nossa brincadeira de hoje. Olha essa questão atual aqui, ó. Atual que eu te digo de 5 anos atrás, né? O Enem, ele repete questões. O Enem, ele não fica procurando fazer questões mirabolantes, não, para que confundir o aluno. O que ele quer saber é se o aluno sabe resolver ou não. Ele vai te dar as opções para te fazer. Então, tu vai procurar sempre a maneira mais fácil. Se tu conseguir resolver as questões da maneira mais fácil, significa dizer que tu vai ganhar tempo. Agora, se tu não tiver esse macete, esse molejo, essa percepção de resolver de maneira mais rápida, aí tu vai utilizar os métodos que tu vai ter mais trabalho de fazer, que vai levar naturalmente mais tempo para te resolver uma questão que tu poderia fazer em pouquíssimo tempo. Olha só essa questão aqui. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto o final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Bom, tu percebeu que até aí nessa leitura, nada contribuiu para a nossa resolução, né? Tem nada de interessante, ou seja, a maioria das vezes isso vai acontecer, mas isso não significa que tu não tenha que ler, tá? O comando, não vai cair na besteira de ler apenas o final do comando, tá bom? A escultura apresentada, como vocês estão vendo aí, que esse carro de Fórmula 1, é uma miniatura de um carro com 100 micrômetros. 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Olha só, ele já está te dando aqui, olha que, como ele foi bacana contigo. Ele está dizendo para ti que 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando a notação científica, olha lá. Ele não quer de qualquer maneira, ele quer na notação científica. Qual é a representação do comprimento? Olha, a representação do comprimento dessa miniatura em metros. Tá? Então, agora nós vamos só fazer o seguinte. Ele diz para ti que 1 micrômetro, que 100 micrômetros de comprimento é o comprimento do carrinho. Então, tu está fazendo isso aqui, ó. Vamos tentar fazer um carrinho aqui. Está aqui um carrinho. Beleza? Olha aqui. O carrinho. E ele diz que esse carrinho tem 100 micrômetros. Vou colocar aqui só mic. Pronto, tá? Beleza? 100 micrômetros é o tamanho do carrinho. E ele diz o seguinte, que 1 micrômetro é igual a milionésima parte, presta atenção, é de milhão, não é de mil, é de milhão, é milionésima parte. Então ele está dizendo que é 1 sobre 1 milhão, que são 6 zeros, certo?
2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. 1 sobre 1 milhão. Tranquilo. É isso que ele está falando, é a milionésima parte. Bom, aí ele quer saber qual é a representação do comprimento dessa miniatura. Cara, aí tu vai fazer assim, ó, para não perder muito tempo. Ele está dizendo que 100 micrômetros multiplicado por... Deixa eu ajeitar aqui. 1 sobre a milionésima parte. Vamos transformar logo isso aqui para a potência de base 10. Eu sei aqui, ó, que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Assim como eu sei que 1000 é 10 à terceira. Assim como eu sei que 10.000 é 10 à quarta e assim sucessivamente. Então eu sei que 1 milhão, que é elevado, são 6 zeros depois do 1, então eu sei que é 10 elevado à sexta. Tranquilo? 10 elevado à sexta. Então ficou assim, ó, 100 vezes a milionésima parte desse micrômetro, que é quanto? 1 sobre 10 elevado à sexta, que é a mesma coisa que 1 sobre 1 milhão. Agora, olha só, esse 100 eu posso fazer isso aqui, ó, 100 eu posso escrever em potência de base 10 como 10 ao quadrado, vezes 1 sobre 10 à sexta. Agora aqui, ó, 10 ao quadrado vezes 1, 10 ao quadrado, sobre quem? Sobre 10 à sexta. Então, tu está percebendo agora que eu tenho uma divisão de potência de mesma base. E qual é a regra da potência da mesma base? É conservar a base, que é 10, e subtrair os expoentes, que vai ficar 2 menos 6. Agora, repete a base 10, e 2 menos 6, menos 4. Essa é a resposta. Ah, professor, ali está apresentando 1 na frente. Está tudo em notação científica. A notação científica precisa de um número da potência de base 10. Verdade. Então, tu observas o seguinte, que toda vez que não tiver um número na frente da potência de base 10, significa que aquele número vale 1. Então, isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilo? Alternativa C, ó. Fácil, fácil, fácil. Tá vendo? São questões assim que o Enem costuma colocar. Não é difícil. É um pouquinho assim, desde que tu tenha as habilidades das unidades de medida, de como transformar as unidades de medidas, de como trabalhar com a notação científica, transformar para a notação científica, eu te garanto, com toda certeza, que vocês conseguem resolver toda e qualquer questão desse estilo. Tá bom? Olha essa questão aqui do Enem de 2019. Essa questão aqui do Enem de 2019, ela tem uma coisa interessante, sabe? O aluno, quando ele começa a ler a questão, ele vai logo se prender, depois que ele lê a questão, aqui nessa tabelinha. É errado? Não, não é errado. Só que quando tu vai te prender nessa tabela, especificamente nessa questão, tu vai perder muito tempo. Porque quando tu lê a questão, ele diz assim, o sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medidas. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, ele te dá a unidade e te dá a equivalência. Ele diz que, por exemplo, aqui, olha, 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros. Depois ele diz que 1 jarda corresponde a 3 pés. Depois ele fala para ti que 1 jarda corresponde a 0,9144 metros, ou seja, 9.144 metros. 0,9144 metros. Aí o aluno já começa a entrar em desespero, né? Por quê? Porque ele sabe, olha só, assinale 1 pé em polegada. Ele quer que tu faça isso aqui, ó. Quanto equivale 1 pé em polegadas? Beleza? Em polegadas. É por isso que é importante tu levar na mente essas informações.
Claro que tu não vai levar, mas existe principalmente essa questão de um pé, tu tem que levar, tu tem que saber. Por quê? Porque quando tu sabe essa informação, querido, tu já mata a questão sem fazer cálculo. Porque se tu for fazer esse cálculo, tu vai fazer 3 cálculos para te poder chegar no resultado aproximado, para te poder marcar a alternativa correta. Entendido? E tu vai levar bastante tempo para fazer isso. Tu não vai fazer isso em menos de 5 minutos. Tu vai perder por quê? Porque tu vai fazer 3 cálculos com números decimais, vai ser trabalhoso. Então, o que é que eu tenho que ter em mente? Está aqui a pegadinha, 1 pé em polegada. E o que é que eu tenho que lembrar nessa questão? E o que é que eu tenho que lembrar para a prova? Eu tenho que lembrar para a prova que 1 pé corresponde a 12 polegadas. Sabendo isso aqui, ó, sabendo isso aqui, eu mato a questão. Por que eu vou matar a questão? Porque ele já me dá a resposta. Se eu sei que 1 pé é 12 polegadas, alternativa D. Não perde tempo. Eu não estou aqui para fazer com que vocês... não, eu creio que vocês já sabem somar, multiplicar. Claro, a gente vai fazer algumas revisões nisso. Mas eu também estou para mostrar para vocês como é que vocês podem agilizar as questões, como é que vocês podem chegar no resultado mais rápido. Então, quando eu levo essa informação, sabendo que 1 pé é igual a 12 polegadas, eu não preciso fazer cálculo. Eu já vou olhar para as alternativas e vou marcar a correta, que é exatamente a letra D. Percebeu? Entendido? Tu percebeu que foi no finalzinho que ele colocou a pergunta? Uma pergunta assim que para muitos vão passar despercebido, mas eu creio que para você, aluno do desafio, agora, quando vier com essas pegadinhas, vocês vão estar atentos e vão conseguir resolver sem perder muito tempo. Tranquilo? Olha essa aqui. Enem de 2022. É uma questão de 2 anos atrás, né? Afinal de contas, o Enem ainda vai acontecer esse ano, né? Então, de 2 anos atrás, esse Enem. Então, é uma questão que para muitos também seria uma questão bastante trabalhosa. É por isso que eu falo para vocês que vocês precisam estudar a tabuada, saber multiplicar com o número inteiro, mas também com o número decimal, saber somar, saber organizar as continhas, porque se caso tu não tiver esse, como é que eu posso te dizer, essa facilidade de ver o que a questão está te dando logo lá naquele momento, dentro da questão, mas tu tem que saber desenvolver algum cálculo para te poder chegar, porque sempre vai ser assim, eles vão te dar, e toda questão vai ter uma maneira fácil de resolver e uma maneira difícil de resolver. A difícil que eu falo é aquela parte que vai levar mais tempo, que vai fazer com que tu perca tempo, porque é isso que ele nem quer, ele quer que tu perca tempo para te perder a questão, não é que a questão seja difícil, mas que tu perca tempo para te não acertar a quantidade necessária, né? Afinal de contas, tu está concorrendo com, na verdade, nem a prova, é o teu concorrente lá que quer que tu erre. Então, vamos lá. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão em bilheteria. Olha só, ele arrecadou 1,35 bilhão em bilheteria. Então, a gente vai fazer logo, botar ele bem aqui, ó. Vamos ajeitar ele aqui, que ele vai ficar bonitinho aqui pra gente. Ele arrecadou 1,35 bilhão. É muito dinheiro. Um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. Foi o que o aluno fez, ele pegou esse valor e escreveu ele inteiro, né? Em vez de colocar 1,35 bilhão, ele colocou 1,35 e o resto dos valores de maneira correta. Aí ele vai e diz, o número escrito pelo estudante foi... Bom, o aluno desatento, ele vai ficar imaginando 1,35 bilhão. Aí ele vai logo pensar assim, ó, 135 mil, 1.350.000. Mas o que é que ele vai sentir dificuldade? Justamente nesse cara bem aqui, no bilhão. Por que no bilhão ele vai sentir a dificuldade? Porque ele não sabe quanto é que vale 1 bilhão, né?
grande maioria dos alunos não sabe, mas vocês agora vão saber. Olha só, vem comigo. 1000 corresponde a 10 à terceira. 1.000.000 corresponde a 10 à sexta. Bilhão corresponde a 10 à nona. Trilhão, vou anotando aí, isso aqui que a gente tem que saber e levar para a prova, olha. 10 elevado a 12. Pronto, vamos ficar até aí. Tranquilo? Com isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a seguinte situação. Eu sei que vou escrever assim, ó. 1,35. Beleza? 1,35. E o bilhão, como eu falei para vocês, ele corresponde a 10 à nona. 10 à nona. Então, agora, o que é que eu tenho que fazer? Só andar com a vírgula para a direita. Vou pegar a vírgula e vou andar. Olha só, olha aqui para mim. Vou pegar ela aqui e vou andar aqui, ó. Ela está aqui. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tem que andar 9 casas porque é bilhão. Se fosse milhão, ela só ia andar 6 casas. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 0, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou pegar agora, vou agrupar de 3 em 3, que tu vai perceber por que eu vou fazer isso. Quando eu agrupo de 3 em 3, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, agora eu vou agrupar de 3 em 3, ó. 1. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, vai ficar escrito agora, olha só como é que fica. Vai ser 1.350.000.000. Aí tu acrescenta os zeros. 3, 1, 2, 3. Aí agora é só correr para as alternativas. Tu vai ver, olha. Alternativa A. Ah, professor, e esses 2 zeros que fica depois da vírgula? Pode pôr. Fica aqui, vírgula, 0, 0. Não influencia, né? Porque o 0 depois da vírgula, quando ele é o último número, ele não tem valor. Então, tu observas que é uma questão fácil de se resolver. É uma questão bem tranquila, tá? O que tu tem que ter conhecimento é justamente de transformar, de saber que bilhão é a mesma coisa que 10 elevado à nona, tá bom? Então, pessoal, treina isso. 1.000, 10 à terceira. Milhão, 10 à sexta. Bilhão, 10 à nona. Trilhão, 10 elevado a 12. Tranquilo? Viu aí? Uma questãozinha dessas sacaninha, né? Parece assim que a gente vai perder, mas agora vocês já sabem como é que faz essa questão. Tranquilo? Vamos aqui para a questão de número 5. Vamos lá. Usando um computador construído com peças avulsas, o japonês, está aqui o nome do cara, calculou o valor da constante matemática n, na precisão de 5 trilhões de dígitos. Olha, 5 trilhões de dígitos. Com isso, foi quebrado o recorde anterior de 2 trilhões de dígitos. Aqui foi quebrado esse 2 trilhões de dígitos. Então, ele fez aí uma precisão de 5 trilhões e quebrou o recorde mundial, que naquela época era de 2 trilhões de dígitos. Estabelecido pelo francês, está aí o nome do indivíduo também. Que está disponível essa informação também aí no estadão.com.br. A quantidade de zeros, olha o que interessa para a gente, a quantidade de zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos de n calculado pelo japonês é. Então, ele diz que o n que o japonês calculou
O que é que ele afirma para a gente? Ele diz que o N é igual a 5 trilhões. Olha só, 5 trilhões. Perceberam que essa questão também não é tão antiga, é uma questão recente de 2020? Então, olha, 5 trilhões. Aí a gente volta, queridos, para aquela situação da questão anterior, do 1000, que é 10 ao cubo, do milhão, que é 10 à sexta, né? Então, a gente vai fazer de novo aqui para a gente ir treinando. 1000 equivale a 10 ao cubo. Não é isso? Vou colocar aqui, ó. Milhão equivale 10 à sexta. Bilhão equivale a 10 à nona. E aqui vem a nossa resposta, olha, trilhão. Não acredito, professor, que é só isso. É, cara, olha só. Trilhão, 10 elevado a 12. Ele quer saber quantos zeros acompanha o dígito 5. Quantos zeros? Aí tu vai observar, professor, como é que eu vou saber? É só tu olhar para o expoente da base lá, da base 10. Olha para o expoente. Por exemplo, em 1000, quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3. Beleza? Dá para perceber com o expoente. Então, aqui tu observa aqui que eu tenho 3 zeros, ó, porque o meu expoente é 3. No milhão, o meu expoente aqui na 6, então significa dizer que eu tenho 6 zeros. No bilhão, o meu expoente é 9. Então, significa dizer que eu tenho 9 zeros. E aqui no trilhão, meu expoente é 12. Então, eu tenho quantos zeros? 12. Aí eu vou procurar na alternativa. Olha que belezura. Letra D. D de desafio, mas o melhor que é D de Deus. Que tudo posso naquele que me fortalece. Olha só. Fácil. Meus queridos, não pode perder questão assim. É por isso que vocês têm que saber esses macetes de 1000, 10 ao cubo, 10 à sexta, quando é milhão, 10 à nona, quando é bilhão. Vocês precisam levar isso para a prova. E tem que treinar, porque olha a quantidade de questões que aparecem. São questões que, se vocês perderem, com certeza o adversário de vocês não vai perder. Aí vai comprometer a aprovação de vocês. Mas agora aqui, ó, com desafio EAD, vocês estão maceteados. Tranquilo? Olha, Enem de 2016. Essa questão aqui do Enem de 2016 é uma questão que ela vai envolver notação científica, né? Como eu falei para vocês, que a notação científica, ela tem uma formação, né? Ela tem que o meu N tem que estar naquele intervalo de 1 a 10, ou seja, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Bom, eu já sei disso. Então, ele já vai falando aqui para mim, ó. A volemia V de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema. Então, olha o que ele está dizendo. Está dizendo que a volemia no indivíduo é a quantidade de é a quantidade total de sangue em o sistema do indivíduo circulatório, como coração, artérias, veias. Está aqui, vamos marcar até aqui, ó. Tranquilo? Ela é útil quando se pretende estimar o número total de hemácias, que ele representa pela letra N. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o N, vou colocar em outra cor, ele está me falando que o N é o número de hemácias de uma pessoa. Ok? A qual é obtida multiplicando a volemia V pela concentração da hemácia do sangue, que ele representa pela letra C. Olha, ele te deu até a fórmula. Pensa num cara bacana. Nesse dia, com certeza, o melhor do norte ganhou. Com certeza, o Paysandu ganhou nesse dia. Que o cara vai te dar a fórmula. Não. Assim. Olha, ele te dá aqui a fórmula, olha. Beleza? Ele está dizendo para ti que o N, vamos colocar bem aqui, ó, que o N é igual a volemia vezes
o C, que é a concentração. Pronto. O que é que tu ainda quer mais? O cara praticamente resolveu a questão para ti. Faz e corre para o abraço. Né? Agora já temos a fórmula. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira. A nossa leitura. No adulto, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por mililitro. Então pronto, no adulto, essa concentração que ele chama de C, olha, ele está chamando de C, é de 5.200.000 hemácias, né, por mililitro. Pronto, é o que ele está dizendo, por mililitro. Conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma de N igual a Q vezes 10 elevado a N. Bom, eu coloquei para vocês ali que a notação científica tem essa escrita, né? Tem essa escrita. Eu falei para vocês que é o N vezes 10 elevado ao Nzinho. Né? O N é um número qualquer que fica no intervalo de 1 até, no máximo, 9,99, para seguir aquela regra. Mas aqui ele colocou para vocês que o N é o Q, ou seja, ele está falando que é o Q vezes 10 elevado a N. Olha, ele só fez mudar a letrinha. No lugar do N aqui, ele colocou o Q, tá bom? Esse Q, na verdade, é o número que vai ficar na frente da potência de base 10. Não vai ter diferença nenhuma. Vocês vão estar atentos a essa situação, se caso aparecer de novo, e vocês vão conseguir matar a situação. Aí, continuando. Tá vendo aqui? Ele ainda dá aqui para vocês. Olha, o cara tá muito bacana. Ainda colocou aqui para vocês. Sendo que um... Deixa eu ajeitar aqui. Sendo que olha, tem que ser menor ou igual, né? Tá vendo que o Q é maior ou igual a 1 e que 10, né? Que ele coloca, pode até ser igual a 10. Ele até considera aqui nessa situação que tu pode ser igual a 10, tá? Mas no natural é que não seja, tá bom? Tem que ser menor que 10, porque se tu colocar 10, fica uma potência de base 10 para ti também. Em número inteiro. O N é considerado um número inteiro. Considere um adulto normal com uma volemia. Olha, um adulto normal, ele diz que a volemia desse adulto é de 5.000 ml. Pronto. Qual a quantidade de hemácias? Ele quer saber o N, ó. Pronto. O cara já te deu, tu viu só? Não, o que eu acho interessante nas provas do Enem é que o cara enrola, faz um texto grande, ele te dá a fórmula, mas continua tentando de alguma maneira te ludibriar, te enganar, para tirar o teu foco da questão para te errar. Então o cara já te deu a fórmula. Depois, ele além de te dar os dados, na verdade, que ele é obrigado a te dar os dados para te poder começar a resolver, ele te deu a fórmula. Só que depois ele faz um texto, uma enrolação, e aí então faz aqui, ó. N, vamos pegar essa fórmula aqui, é igual a V vezes C, onde N vai ser igual a volemia, que é 5.000, vezes o C, que é 5.200.000. Pronto. O meu N vai ser igual. Se tu observar para as alternativas aqui, ó, as alternativas todas estão em potência de base 10. Todas. Potência de base 10. Então, a gente vai ter que fazer ou no final, ou a gente pode transformar agora. Eu vou preferir transformar agora. Por quê? Porque quando eu tenho números muito altos, se eu for fazer o cálculo com esses números muito altos, eu vou trabalhar com muitos números, vou fazer uma conta muito grande. Então, eu já transformo assim, ó. Presta atenção. Eu tenho 3 zeros aqui, ó. 5.000, eu tenho 3 zeros. Como é que eu vou transformar isso para a potência de base 10? Então, vai ficar 5 vezes 10. Quantos zeros aqui eu tenho? Vai ser a quantidade, o valor do meu expoente. Então, fica 5 vezes 10 a terceira. Deixa eu ajeitar esse 3. 5 vezes 10 a terceira. Entendido? Se fosse 50.000, ia ser 5 vezes 10 elevado à quarta. A quantidade de zeros é o valor que vai ficar no meu expoente.
tá bom? Quando eu estou trabalhando com número inteiro, vezes... Agora aqui, ó, 5.200.000. Eu vou fazer assim, ó, 52 vezes 10. Aí eu vou contar a quantidade de zero, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a quinta, ó. Pronto. Percebeu? Professor, não está errado. Estou vendo aí que está o 52 na frente aí. Não tem que estar naquele intervalo, calma. Se o resultado fosse o resultado final, sim. Eu tinha que dar uma ajeitadinha nele, mas ainda não é o resultado. Eu ainda estou fazendo os cálculos. Tá bom? Então, olha só. Agora o meu N vai ficar aqui, ó. Vamos fazer aqui. N vai ser igual. Vou pegar o 5 e multiplicar por 52. Beleza? Então, a gente faz o cálculo bem aqui, ó. 52 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 26. Deu 260. Olha só, 260. Vezes... Agora, eu só vou manter a base. 10 a terceira, vezes 10 a quinta. Pessoal, se vocês já quisessem resolver logo essa multiplicação de potência de base 10, fica de boa. Quanto mais tempo vocês ganharem, melhor. Tranquilo? Então, olha só, N vai ser igual. Esse 26, eu também não vou perder tempo, eu vou transformar ele para a potência de base 10. Como é que eu transformo o número para a potência de base 10? Vem aqui comigo. Se eu tenho 20, se eu vou transformar para a potência de base 10, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Olha aí, ó. Tranquilo? 2 vezes 10, 20. E 260? 260 é a mesma coisa que 26 vezes 10. Entendido? 26 vezes 10. Agora eu repito a base lá, ó. As potências lá, 10 ao cubo vezes 10 à quinta. N vai ser igual. Vou só conservar aqui o 26. Agora, vou resolver a potência aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Nessa multiplicação de potência de mesma base, qual é a regra? Conserva a base, ou seja, repete a base e somos expoentes. Então, a minha base aqui é 10. E agora eu vou simplesmente somar os expoentes. Aqui tem 1. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Beleza? 4 mais 5. Vamos lá. Isso. Exatamente. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. N vai ser igual. Aí agora, olha só, pessoal. Como eu cheguei aqui no final, nessa maneira não pode permanecer. Aí sim eu tenho que andar. Então, tu vai observar o seguinte, que eu vou andar, a vírgula está bem aqui, ó. E eu vou andar com essa vírgula para ficar ali. Eu tenho que ficar naquele intervalo de 1 a 10. Ou seja, vou andar com a vírgula, ela vai parar bem aqui, ó. Então, vai ficar 2,6. Só que quando eu faço isso, quando eu andei para a esquerda, eu aumentei o número, a quantidade de números depois da vírgula. Então, aqui não era 10 a nona, então agora ficou 10 a elevado a décima. Está aí a resposta. 2,6 vezes 10 elevado a décima. Alternativa D. Tranquilo? Olha só, muito bacana, hein? Muito bacana. É aquela questão da gente exercitar. Temos que exercitar, temos que buscar, temos que fazer. Não adianta ficar esperando. Se vocês ficarem só querendo assistir às aulas com a gente aqui, claro que nós, aqui no Desafio, professores capacitados, professores mestres, professores especialistas, doutores, mas vocês têm que fazer a parte de vocês aí em casa, tem que dar uma estudada, tem que deixar aquele momento que vocês queriam jogar aquela bola ou de ir para um show. Esse é o ano de vocês, esse é o ano da aprovação de vocês. E nós aqui do Desafio estamos fazendo a nossa parte, ajudando a vocês nessa aprovação. Então segue junto com a gente no desafio, não desista, o futuro está na mão de vocês, tranquilo? Olha só, questão 7. Questão 7, questão de 2020. Essa questão nós já resolvemos, mas me pediram para resolver de novo. Então eu coloquei hoje, como era uma revisão geral da nossa
das nossas aulas e hoje a gente vai fazer. Olha só, o nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na utilização de fibra óptica. Então, está aqui, ó, o nanofio é utilizado na fibra óptica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros. Então, ele está te dando os diâmetros de quem? Ele está te dando os diâmetros do nanofio e de um fio de cabelo. Está aqui. Esses são os diâmetros que ele está te dando, tá bom? Então, vamos colocar bem aqui, ó. Esse aqui é o diâmetro de um nanofio, tá? Que aqui, vou ajeitar aqui para aparecer, é 10 elevado a menos 9 metros. Pronto. Só para a gente ficar melhor o nosso entendimento. E o do fio de cabelo, bem aqui. Fazer de outra cozinha. Aqui o diâmetro do fio de cabelo, que é exatamente de 6 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Tá aí. Que beleza. Que beleza. Aí, continuando. Possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. Bom, até aí, nada de interessante, né? Até aí só leitura mesmo textual. Aí aqui vem, olha, o número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e de um nanofio. Olha que beleza! Ele quer saber a razão. E claro que você já sabe que toda vez que a palavrinha razão, essa palavrinha aqui, razão, aparecer, ela é igual a divisão. Que beleza, professor! Já estávamos sabendo disso. Pronto, que bacana. Então, agora, o que é que tu vai fazer? Só dividir. Então, a razão entre eles vai ser quem? Ele quer. Agora, o que a gente tem que atentar é o seguinte, a razão entre quem? Na questão, ele diz a razão do diâmetro do fio de cabelo. Então, aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Diâmetro do fio de cabelo sobre o diâmetro do nanofio. Então, a minha razão vai ser o seguinte, o diâmetro do fio de cabelo é 6 vezes 10 elevado a menos 5 sobre, e o do nanofio, que é de exatamente 10 elevado a menos 9. Ah, olha, professor, poxa, professor, agora eu prestei atenção que nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base, não é isso, querido professor? Exatamente. Ah, aluno, estou gostando de ver que vocês estão atentos, hein? Então, agora, a minha razão vai ser o seguinte, olha, 6. Como é que eu resolvo mesmo? Lembre-me aí. Divisão de potência de mesma base, como é que eu resolvo? Conserva a base, ou seja, repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica assim, ó. 6 vezes 10, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, fica menos 5 menos o menos 9. Pronto. Olha que beleza. Tranquilo? Então, agora a minha razão vai ser igual a 6 vezes 10. Agora aqui, ó, menos 5. Vamos fazer esse jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, fica mais 9. Tranquilo? Então, a minha razão, para a gente fechar aqui, ó, 6 vezes 10, 9 menos 5, 4 metros. Está aí, ó. Eita, que beleza. Olha uma questãozinha dessa fácil. 6 vezes 10 a quarta, alternativa D de desafio. Olha só. Bacana? Questãozinha de 2020, né? Bem simples, mas o aluno que não estiver atento, o aluno que não souber desses macetes de resolver, de trabalhar com potência de base 10, como é que faz a divisão de potência de base 10, se ele não souber o mínimo, que é a razão, que toda razão é uma divisão, ele vai perder uma questão fácil. Uma questão bem fácil de se fazer.
Vamos lá para mais uma. Vamos que a gente ainda tem tempo. Vamos lá. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, chamada de UA. Então, aqui, ó, isso aqui é outro tipo de unidade astronômica, que é a UA. Nós temos aqui o metro, que todo mundo conhece, mas aqui nós temos uma que realmente não é muito utilizada, né? UA. Ela é utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, olha só, por definição, um UA é equivalente à distância entre a Terra e o Sol. Então, pronto, o que é que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte aqui, vamos fazer aqui um desenhinho. Então, aqui tem o Sol, beleza? Está fazendo aqui o Sol. E aqui ele tem a Terra. Vamos fazer aqui, pronto, aqui a Terra. Ele diz que o UA é justamente essa distância aqui, ó. Pronto. Essa distância é que, por equivalência, um UA, ou seja, do Sol até a Terra, a distância é um UA. Pronto. É isso que ele está falando, é equivalência. Beleza? Terra e o Sol, que em notação científica é dada, e ele te dá, olha, a notação científica ele está dizendo o seguinte, que é 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Que beleza, olha só, de quilômetros. Aí, olha, na mesma forma de representação de um UA, em metros equivale, olha só, o que é que ele está querendo nessa questão? Ele disse para ti qual é a distância, ele diz que a distância entre o Sol e a Terra é 1 UA, e esse 1 UA vale 1,496 vezes 10 elevado ao quadrado milhões de quilômetros. Aí ele quer saber quanto é que equivale esse 1 UA em metros. Como é que eu vou fazer, queridos? A gente não perde muito tempo com esse tipo de questão. O aluno atento, um aluno que estuda, um aluno que corre atrás e assiste às aulas do desafio com a gente, que estão aqui no nosso dia a dia, correndo atrás, ele vai perceber o seguinte, que eu tenho aqui, ó, milhão. Deixa eu ajeitar aqui. Ele vai perceber que aqui ele tem 1 milhão. E eu já sei que 1 milhão é 10 elevado à sexta. Beleza? Eu sei já, 10 elevado à sexta, tranquilo. E o aluno também vai perceber que tem um quilômetro. E o quilômetro é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Como assim, professor? Quilômetro, 10 à terceira? Claro, não tem 1.100 um quilômetro. Presta bem atenção, 1 quilômetro não é 1.000 metros. Não é isso? Quilômetro, 1.000 metros. Aí olha aqui para mim, para o quadro. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Entendido? Beleza? Então tu vê que tu não vai nem fazer conta. Na verdade tu vai fazer, mas é uma continha bem simples. Então agora eu já sei, olha, vou repetir o número 1,496 vezes 10 elevado ao quadrado. Agora, vezes quem? Vezes 10 elevado à sexta, porque 10 elevado à sexta é 1 milhão, vezes 10 elevado ao cubo, que 10 elevado ao cubo é o quilômetro. Então, agora tu vai ver que tem 1,496, ficou meio feinho aqui, já não é bacana a letra, aí ficou pior. 1,496 vezes. Aí olha só, queridos, olha só como essas questões são bacanas. O que é que eu tenho aqui? Não acredito, professor, eu tenho a potência de base 10. Isso mesmo, potência de base 10. Como é que eu resolvo? Hein? Lembra aí o professor?
conserva, ou seja, repete a base e somos expoentes. Aí fica 2 mais 6 mais 3. Então, 1,496 vezes 10, agora é só somar. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Olha só. Ei, a alternativa é... Olha só. Entendeu? Prestou atenção? Não é difícil. Vou repetir, eu vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo para vocês. Não é difícil. A gente só tem que exercitar, a gente só tem que estudar e ver de que maneira, qual é a melhor maneira que eu vou resolver as questões. E essas questões estão o tempo todo ali, ó. Um aluno desatento ia ficar ali para querer fazer regra de 3. E pode fazer por regra de 3? Pode. Tu vai fazer por regra de 3, depois tu vai perceber que tu vai fazer uma conta muito grande para te chegar no mesmo resultado. Que quando tu sabe quanto é que vale milhão, quanto é que vale o quilômetro, quanto é que vale o 1000, quanto é que vale o K, vocês sabem que o K de quilograma, ele tem um valor, não é isso? Esse K, ele vale 1000, que é a mesma coisa que 10 à terceira, tá? Vocês têm que lembrar disso. Então, são esses macetes que vocês têm que levar para a prova. São essas informações que vão ajudar vocês a resolver com mais rapidez as questões, principalmente as mais fáceis, que vai ter questão, com certeza, que vocês não vão precisar nem fazer cálculo. Por quê? Porque vai estar lá todas as informações necessárias para que vocês já saiam marcando de maneira correta. Beleza? Olha só, essa questão aqui, nona questão, Enem de 2011. Vamos lá. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Irlanda. Então, ele está dizendo que teve um probleminha lá, né? Um vulcão, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado. Então, aqui, ó. Espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado. Então, vamos pegar essa informação aqui, ó. Vamos aqui. Espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros. Com exceção do espaço da Finlândia. Lá na Finlândia, os voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Então, na Finlândia, o espaço aéreo era de 31.000 pés. Bom, olha aqui esse 1.000. Quanto é que vale o 1.000? 10 à terceira. Então, aqui eu vou colocar os zerinhos. Olha, 1, 2, 3. Beleza? 31.000 pés. Pronto. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente, olha as informações, ele diz que 1 metro corresponde a 3,3 pés. Então, ele está falando para mim que 1 metro corresponde a 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre a altitude liberada na Finlândia? Ele quer saber aqui, ó, a altitude liberada na Finlândia. Qual a diferença em pés entre a altitude liberada na Finlândia e no restante do continente europeu? Tranquilo? 5 dias após o início do caos. Olha que bacana. Vai dar um trabalho. Essa aqui é uma questão que a gente tem que botar o braço mesmo para funcionar. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu vou ter que saber transformar aqui, ó, esses 6.000 metros em pés. Tranquilo? Ele diz que 1 metro corresponde a 3,3 pés. Então, vamos lá. Metros, pés. Então, 1 metro corresponde a 6.000 pés.
Desculpa. Não é isso não. 1 metro corresponde a 3,3 pés. E 6.000 metros corresponde ao valor que ele quer achar. Aí a gente vai fazer aquilo que a professora Maria Cotini ensinou para a gente, né? A professora Maria Cotini ensinou para a gente a fazer regra de 3, então tu vai ter que x vezes 1, x, é igual a 6.000 vezes 3,3. Beleza? 3,3. 3,3. Quando a gente vai fazer esse cálculo, certo? Que a gente pode pegar aqui e fazer de 6.000 vezes 3,3, não necessariamente a gente precisa fazer, a gente já tem. Eu já fiz esse cálculo, eu sei que está 19.800, tá? 19.800 o quê? Pés. Pronto. Já achei aqui que deu 19.800 pés. Quando eu acho esse valor, tu já vê que tem bem aqui uma alternativa, certo? Só que não é essa a resposta. Essa aqui foi uma questão que teve uma pegadinha, né? O cara foi sacana com vocês. Por quê? Porque tu achou quanto equivale 6.000 metros em pés. E ele já te dá lá a resposta, 19.800. Só que ele não quer saber quanto equivale 6.000 em pés. Ele quer saber a diferença entre 31.000, que é a altitude lá em pés da Finlândia, menos o que no resto do continente europeu, que foi de 19.800. Agora tu faz a subtração. Aqui vai dar 0, 0. Aqui esse cara empresta 1 para cá, agora ele fica valendo de 0, então 10 menos 8 vai dar 2. Aqui está 0, esse cara empresta 1 para cá, fica 10, e aqui ele ficou valendo de 2 agora. 10 menos 9 dá 1, e 2 menos 1 dá 1. Então a resposta, olha, 11.200 pés. Essa é a resposta, 11.200 pés. Alternativa C. Ei, aluno atento, não caia, não se desespera, não entra logo no primeiro. Leia com atenção, resolva, apareceu o primeiro resultado. Com certeza, talvez vai estar lá nas alternativas, mas calma, segure, releia a questão para saber se é exatamente isso que ele está te pedindo. Porque um aluno desatento, quando ele acha logo 19.800, ele vai logo marcando a alternativa D. E por mais que a gente sinta aquela vontade de marcar, a gente tem que segurar a liga. A gente tem que simplesmente ver, é isso que ele está pedindo? Nessa questão, não, ele queria a diferença, então eu tive que subtrair para achar o resultado que eu precisava, que aí foi a alternativa C. Beleza? Tranquilo? Queridos, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Vamos ficar por aqui, nosso tempo está acabando, beleza? Muito obrigado pela companhia. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Que Deus capacite cada um de vocês para que vocês possam fazer uma boa prova do Enem. E até semana que vem. Tchau!